Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Literatura Sem Fronteiras. Meu nome é Antônio Pantiarelli e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos todas as semanas de literatura e literatura de qualidade. Meu nome é Antônio Pantiarelli, eu sou professor de literatura e crítica literária. Eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Se você já é nosso ouvinte, se você já é nosso espectador, sabe que agora nós estamos postando as nossas videoaulas sempre às segunda-feira a partir das 2 horas da tarde. As aulas que até então eram feitas mensalmente, agora elas são semanais, e ao invés de aulas de 90 minutos, 1 hora e meia, agora nós estamos no novo formato, aulas semanais de 30 minutos cada. Nós encerramos o mês de novembro, então, que nós denominamos Novembro Rosa. Nós falamos de 4 grandes autoras. Nós falamos de Raquel de Queiroz, autora de As Três Marias, o 15, Memorial de Maria Moura. Nós falamos da inglesa Virginia Woolf, autora de Orlando. Nós falamos da portuguesa Agostina Bessa Luiz, autora de Adivinhas de Pedro e Inês. E fechando o ciclo, então, nós falamos da nossa querida Clarice Lispector, autora de Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela. Se você não viu essas videoaulas, se você tiver interesse, elas estão todas lá no YouTube. Basta você entrar na plataforma, na área de busca digital, meu nome, que é Antônio Pantiarelli, com 2 L's no final, ou o nome do canal, Literatura Sem Fronteira, você instala todas essas aulas. Também tem lá à disposição mais 12 videoaulas que nós fizemos em parceria com a Secretaria Estadual da Cultura, através do programa Oficinas Culturais. Essas sim eram aulas de 90 minutos de duração. Lá tem aulas com gente do quilate de um Guimarães Rosa, de um Thomas Mann, James Joyce, Ítalo Calvino, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Antônio Lobo Antunes, Fyodor Dostoiévski, Albert Camus. Então, todas lá também. Se você tiver interesse, você pode recuperá-las. E hoje? Bom, hoje é segunda-feira, né? Início de dezembro, último mês de 2021, um ano muito difícil. Felizmente, parece que agora a gente vê assim uma luzinha no final do túnel. Você já se vacinou? Está imunizado? Eu já tomei as minhas vacinas. Eu estou sem máscara porque eu estou num ambiente controlado, eu estou sozinho em casa, mas sempre que eu saio para a rua eu tenho cuidado de usar máscara, manter o distanciamento social, porque eu acho que nós só vamos encontrar uma saída para esta pandemia, que já vai para o segundo ano, que é através da imunização e da vacina. Não tem saída fora da vacina, e se você não tomou a sua, vai lá correndo tomar se tiver na sua época. Bom, e para fechar o ano, então, nós escolhemos falar de autores africanos de língua oficial portuguesa. Nós escolhemos 4 autores, 2 angolanos, Ondjak e Pepetela, e 2 moçambicanos. Uma figurinha fácil, best-seller, todo mundo conhece no Brasil, querido escritor e biólogo Mia Couto. E eu vou falar de uma autora pouco conhecida no Brasil ainda, só tem um livro publicado dela aqui, mas que ganhou um importante prêmio, o Prêmio Camões desse ano, no mês de outubro, foi dado a essa autora que se chama Paulina Chiziane. Se você não a conhece, fique tranquilo, ela é muito pouco conhecida no Brasil, mas é importante, eu vou falar então sobre ela, e eu espero despertar o seu interesse para uma literatura pungente que se faz nos países africanos de língua oficial portuguesa e que às vezes é relegada para o segundo plano aqui, mas está na hora de nós conversarmos sobre isso e falarmos sobre esses autores. Então, só queria lembrá-lo, se você não se inscreveu no nosso canal, você pode inclusive fazer isso agora, dar um pausazinho aqui, vai lá, se inscreve, tem um botãozinho de inscrever-se aí embaixo, você carrega nesse botão, ao lado tem uma campana, um sininho, você aciona esse sininho, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula você será lembrado e você nos apoia para a gente continuar trabalhando nesse canal aqui, que agora é um canal independente, sem monetização, feito por minha conta e risco. Eu estou trabalhando sozinho, mas não solitário, porque eu tenho a sua companhia e desde já eu agradeço. Então vai lá correndo e volta, porque a gente vai começar então a nossa videoaula de hoje e nós vamos falar sobre o escritor Antônio Emílio Leite Couto. Conhece esse escritor? Está ligando o nome à pessoa? Não.
Não tem importância se você não conhece, quase ninguém o conhece pelo nome de batismo. Ele é popularmente conhecido, e mundialmente também, como Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano, e em relação a essa alcunha, ele diz que a recebeu do irmão mais novo, que não conseguia pronunciar o nome dele completo, que era Antônio Emílio, e como ele gostava de gatos, ele associou então o miado do gato e passou a chamar o irmão de Mia. E a alcunha ficou, e ele é popularmente conhecido então como Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano, nascido na cidade da Beira, em 1955, aqui em 55, e filho de imigrantes portugueses. Ele é branco porque ele é filho de imigrantes europeus, mas ele é moçambicano. Ele, além de um grande romancista, ele é poeta, jornalista e biólogo. Ele mantém efetivamente a profissão de biólogo, ele é dono de uma empresa em Maputo, que faz estudos e relatórios de impacto ambiental. É um homem consciente, preocupado com a questão do meio ambiente, a questão da preservação ambiental na sua terra, e tem, então, duas atividades concomitantes. Trabalha ativamente nessa área de estudos de impacto ambiental e escreve. Escritor profícuo, tem muita coisa. Nós teremos aqui quase que um mês inteiro para falar das obras de Mia Couto, mas eu escolhi, então, dois romances que nós vamos trabalhar mais a miúde nessa videoaula de hoje. Este aqui, Terra Sonâmbula, o primeiro romance dele, que foi publicado na década de 1990, 1992, para ser mais preciso. Esta aqui é uma edição da Companhia das Letras, que está em catálogo. E o outro livro dele que nós vamos falar, o outro romance, é esse aqui. O Último Voo do Flamingo, esse aqui do ano 2000, 2001, também da Companhia das Letras, aqui no Brasil, e também está no catálogo da editora, você encontra facilmente. Bom, então, sobre o autor. Mia Couto, então, como eu disse, nasceu em 1955, está fazendo 66 anos agora, vida longa para ele. Filhos de pais portugueses que migraram para Moçambique. Ele começa os seus estudos, então, na cidade da Beira. Depois ele se transfere para, então, capital da colônia, que era Lourenço Marques. Vai estudar medicina. Ele estudou medicina até o terceiro ano de medicina. Depois ele percebeu que aquilo não era para ele, desistiu, foi ser jornalista, foi trabalhar como jornalista e depois, então, envereda pela brilhante carreira de escritor. Então, o primeiro romance dele, sobre o qual eu quero conversar com vocês hoje, é esse aqui, Terra Sonâmbula, um romance que foi publicado em 1992, essa edição que eu tenho aqui tem 206 páginas, é um livro tranquilo para você ler, e ele vai tratar de um aspecto muito importante, né, que é uma chaga que ainda existe em Moçambique, também em Angola, que foram as guerras. Moçambique viveu duas grandes guerras simultaneamente, uma após a outra, que foi a guerra colonial, primeira, a guerra contra os colonizadores portugueses, e depois, com a independência de Moçambique, em 1975, quando Portugal sai das colônias, eles passam a enfrentar uma guerra civil. Então, a coisa começa em 1964, criou-se um grupo chamado Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, era um grupo guerrilheiro comandado por um militar chamado Samora Machel, que depois vai ser o primeiro presidente eleito do país, com a saída dos portugueses, e a Frelimo era um grupo guerrilheiro de orientação marxista-leninista, apoiado então pela antiga União Soviética, e eles usavam então a tática da guerrilha, né? Eles iam conquistando pequenos povoados, pequenas localidades pelo interior do país, com o objetivo, então, depois de conquistar a capital, conquistar Lourenço Marques e expulsar o colonizador português. Essa era a tática de luta da Frelimo, e comandada, então, como eu disse, por
por Samora Machel. Portugal, nessa época, combatia já em 3 frentes em África. Portugal combatia em Moçambique, combatia em Angola e combatia em Cabo Verde e São Tomé. É uma luta horrível, tanto para os portugueses, que, por estar vivendo na ditadura salazarista, os jovens eram obrigados a se alistar no exército, eles tinham que servir durante 3 anos, iam às vezes sem experiência nenhuma, depois dos 18 anos eram mandados para lutar em África, ou seja, Portugal e a ditadura salazarista fornecia muita bucha de canhão, e pela frente em Moçambique, então, eles tiveram que combater o grupo de Samora Machel e a Frelimo. Bom, essa situação vai se perdurar durante 10 anos, né? Uma luta cruel, sangrenta, que deixou sequelas muito grandes até hoje. Depois, em 1974, com a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura salazarista em Portugal, Portugal deixa as colônias, é uma descolonização meio atabalhoada, e cria-se, com o apoio da África do Sul, de Pretória, que ainda era o regime segregacionista do apartheid, e comandado por de Klerk, eles resolvem, então, apoiar um grupo chamado RENAMO, que era a Resistência Nacional Moçambicana, de direita, né, que se contrapõe à Frelimo, porque Pretória tem muito medo que a Frelimo, como Moçambique faz divisa com a vizinha da África do Sul, né, tem fronteiras com a África do Sul, eles tinham muito medo que esse grupo guerrilheiro fosse, né, ultrapassasse as fronteiras e fosse para a África do Sul, então eles apoiam militarmente e financeiramente esse grupo chamado RENAMO para combater a Frelimo. Então, Moçambique sai da guerra colonial contra os portugueses e entra uma guerra de irmãos, uma guerra fratricida entre 2 grupos guerrilheiros. A Frelimo, de orientação marxista-leninista, apoiado pela então União Soviética, e a RENAMO, a Resistência Nacional Moçambicana, apoiada pela África do Sul e depois pelos Estados Unidos, né? Ou seja, reproduz em Moçambique, como aconteceu em Angola, a Guerra Fria. Então nós temos aí mais uma década de luta fratricida, que teve uma chaga muito grande, que foi as minas terrestres. Todo o território de Moçambique ficou cheio de minas terrestres, que deixaram grandes sequelas. Até hoje, né, as pessoas que inadvertidamente acabam pisando nas minas terrestres eram mutiladas, perdiam um braço, perdia a mão, às vezes perdia braço, perna, tudo de uma vez só. Então, há essa chaga ainda até hoje em Moçambique, e Mia Couto, então, ele vai levantar essa questão da guerra civil moçambicana e da guerra colonial, nos 2 romances que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, que é, então, Terra Sonâmbula e O Último Voo do Flamengo. Do que trata Terra Sonâmbula, então, professor? Bom, Terra Sonâmbula vai contar a história de um menino e de um ancião. Este menino, ele perde os pais, perde também a memória, e ele não se lembra, não sabe para onde ir. Encontra, então, um ancião, Tauir, que é o homem que detém a história, e aqui Mia Couto vai lembrar, vai resgatar a história da oralidade, lembrando que em África é muito comum, né, a questão de transmitir a história através da oralidade, de forma oral, não havia documentos, não havia escritos. Então, há sempre a figura nas aldeias, nas pequenas localizações do interior do país, a figura do ancião, aquele que detém a história. Então, ele vai contar essa história, vai resgatar a questão da oralidade, da narrativa e a oralidade neste livro, onde ele vai falar, então, deste ancião que vai ajudar o menino. Ele sai caminhando pela terra arrasada, depois do fim da guerra civil, e o menino perde a memória, não sabe quem é, e Tauir, então, vai ajudá-lo a recuperar a memória e tentar encontrar os pais dessa criança. Eu vou pedir licença para você, então, para ler um pouquinho aqui do começo do livro, para nós falarmos, então, sobre a linguagem de Mia Couto, que é bastante particular também. O livro está escrito em 11 ou 12 capítulos curtos, e o primeiro capítulo chama-se A Estrada Morta. Abre aspas. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos
Só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com nenhuma outra. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os embondeiros contemplam o mundo a desflorir. Um velho e um miúdo, eu disse para vocês a história do ancião e do menino que perdeu a memória, vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos, como se caminhar fosse o seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte, dando vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra que contaminaram toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. O velho se chama Tuair. É magro, parece ter perdido toda a substância. O jovem se chama Muidinga. Caminha à frente desde que saíra do campo de refugiados. Se nota nele um leve coxear, uma perna demorando mais do que o passo. Vestígio da doença que ainda há pouco o arrastara quase até a morte. Quem o recolhera fora o velho Tuaí. Bom, ele vai então nesta toada e eu queria chamar sua atenção aqui para a questão da narrativa. Né? Mia Couto tem o que na crítica literária costuma se denominar de prosa poética. O que é uma prosa poética, professor? Você estaria me perguntando. Bom, a prosa poética não significa que o livro está escrito em versos, né? Ele está escrito em prosa. Né? Poesia é condensação, prosa é prolixidade. Né? Mas Mia Couto, ele não escreveu livros em versos, aqui poética não se resume a métrica, a rimas, a literações, mas a forma como ele vai narrando a história. Nesse pedacinho que eu li para vocês, você deve ter percebido, então, que há uma estrutura quase que poética ao narrar a saga desses dois personagens, né, desses dois protagonistas que vão em busca de um caminho, em busca de um passado, em busca de uma terra que é a terra arrasada. Né? A terra sonâmbula é aquela terra que não está nem acordada e nem dormindo. Ele vai sem saber para onde, sem saber de onde ele veio. No meio da história, o menino Muidinga ele vai encontrar uns diários de um outro menino. Então a história vai se desenrolando através dessas duas personagens e da terceira personagem que está presente através desses diários que eles encontram, que o menino encontra pelo caminho e não sabe de quem é. Então a história depois vai ter um desfecho em relação a este menino que escreveu os diários. Eu não vou contar para não dar nenhum spoiler, mas esta é a forma de narrar que nos interessa, né? Essa prosa poética do Mia Couto no desenrolar dessa história. E se você pensou em um outro autor, né, um autor brasileiro mais especificamente, que também tinha uma prosa poética e que pode remeter à escrita de Mia Couto, se você pensou em Guimarães Rosa, você acertou. Guimarães Rosa tem uma particularidade, é que ele não deixou nenhum seguidor. Eu não conheço ninguém que deu o caminho, ou que seguiu, trilhou a prosa de Guimarães Rosa. Olha, esse autor aqui segue os passos de Guimarães Rosa, ele escreve parecido com Guimarães Rosa, ele nos lembra Guimarães Rosa. Não tem, eu não conheço. Guimarães Rosa não deixou herdeiros no campo literário, mas, e aí não sou eu que estou dizendo, é a crítica literária que diz, que se tem um autor que nos remete, que faz lembrar João Guimarães Rosa, esse autor é Mia Couto.
e o próprio Mia já disse que é um grande admirador de Guimarães Rosa. É óbvio, ele não admite que ele escreve como Guimarães Rosa, mas ele lembra muito. Lembrando que Guimarães Rosa foi um grande pesquisador, né? Para escrever Grande Sertão Veredas, a sua obra-prima. Aliás, tem um vídeo meu lá falando sobre Grande Sertão Veredas, se você quiser recuperar essa aula. Ele pesquisou muito no sertão mineiro, no sertão baiano, ele andou com os vaqueiros, as vaquejadas, ele foi recolhendo, né, a forma de falar, a linguagem dos vaqueiros, isso tudo está presente em Grande Sertão Veredas. João Guimarães Rosa era um grande criador de neologismo, coisas que também Mia Couto faz, e faz de uma forma muito interessante, com qualidade. Então, existe, então, se nós pudermos dizer, se há um autor neste mundão de meu Deus, que tem esta forma de narrar parecida com a de Guimarães Rosa, eu diria, então, que é Mia Couto. Então, se você não leu ainda Terra Sonâmbula, eu recomendo vivamente que você o faça. Lembrando que livros, infelizmente, livros novos estão muito caros nesse país nesse momento, então proibitivos, mas eu resolvo isso à minha maneira, particularmente comprando livros secos. Né? Se você está na cidade de São Paulo, tem um sebo muito bom, muito grande ali na Praça João Mendes. Se você está fora de São Paulo, você pode recorrer a um site chamado Estante Virtual, que congrega vários sebos, e você pode comprar e eles mandam levar o livro entregue em casa a preço razoável. Eu acho que você encontra fácil Terra Sonâmbula em sebo, então é o primeiro romance do Mia Couto, que eu recomendo vivamente, lançado em 1992. Bom, uma pausa para os nossos comerciais. Como vocês sabem, eu estou em carreira solo e eu vou aproveitar esse momento aqui para passar um chapéu. Não é muito, muito simpático, né? Muito de bom tom falar de dinheiro, mas como eu preciso de recursos para manter esse canal, eu pretendo comprar uma câmera digital de melhor qualidade, alguns equipamentos para melhorar essas nossas videoaulas, eu abri um crowdfunding numa plataforma chamada apoia-se.com. Crowdfunding é um nome mais sofisticado para velha e boa vaquinha, e que se você quiser colaborar comigo, sabe, quantia modesta, entre 5 e 20 reais é o que está estipulado lá. Se você quiser doar mais, fique à vontade. Mas para quem doar 20 reais ou mais, em forma de retribuição, eu me comprometo, então, a dar uma aula particular para esse colaborador, para essa pessoa que resolveu colaborar conosco aqui. É uma aula de 45 minutos, tem uma escolha do colaborador, né, da pessoa que fez a contribuição lá no Apoia-se, sobre literatura, sobre redação, português, fica a escolha. Basta, se você fizer a contribuição, você me avisar que você fez essa contribuição e a gente agenda esta aula. É uma forma de eu retribuir esta importante contribuição para eu manter esse canal em aberto. Então, tem aqui embaixo o endereço, né? apoia-se.com/Antônio Pontiarelli. Se você tiver disponibilidade e quiser colaborar, é só clicar aí no link, você entra lá na plataforma, e desde já eu agradeço a sua atenção, e isso vai nos permitir manter o canal vivo e produzindo, discutindo literatura de qualidade. Bom, feito isso, feita essa passada de chapéu aí, não muito elegante, voltamos então aqui para Mia Couto. E o segundo livro do Mia Couto que eu quero falar com vocês é esse aqui. Chama-se O Último Voo do Flamingo. O Último Voo do Flamingo é um romance que ele publicou no começo do ano 2000, e se em Terra Sonâmbula a gente destaca a questão da linguagem, né, a figura da prosa poética de Mia Couto, aqui Mia Couto vai recorrer a um tema, um gênero que é muito caro aos latino-americanos, né, ao colombiano Gabriel Garcia Marques, que é o maior autor nessa seara do realismo mágico, do realismo fantástico. Mia Couto vai passear por esta seara também, e aqui ele vai retomar a história da guerra civil. Fala o voo do Flamingo, então.
O Voo do Flamingo é um romance, como eu disse aqui, eu tenho esse livro, edição da Companhia das Letras, ele tem 230 páginas aproximadamente, e ele vai contar uma história depois da Guerra Civil, depois que foi assinado o Acordo de Paz entre a Frelimo e a Renamo, que as coisas se acalmaram na final da década de 80, a ONU manda então uma missão de paz para garantir a paz em Moçambique, para garantir que a paz fosse implementada, porque apesar do acordo de paz, a guerra ainda pipoca nas diversas aldeias, no interiorzão lá de Moçambique. Então a ONU manda os capacetes azuis, né? A ONU sempre faz isso, o Brasil comandou um grupo de capacetes azuis no Haiti também, e a partir desse enredo, Mia Couto vai contar a estranha história de soldados da ONU que explodiram, né? Num sítio lá, num povoado no interior de Moçambique, o soldado da ONU explodiu. 1, 2, 3, 5. É uma situação completamente estranha e a ONU então manda um militar, né, um militar de alta patente, italiano, chamado Máximo, para que ele vá descobrir, saber o que está passando, por que os soldados, os capacetes azuis estão se explodindo lá nesse território. E como o Máximo não falava português, nem o crioulo, nem as diversas línguas que se falam em Moçambique, ele vai necessitar de um tradutor. Então, a história é narrada do ponto de vista do tradutor. Pedir licença para você para ler aqui a aberturazinha do livro. Então, ele diz assim, abre aspas. Fui eu que transcrevi em português visível as falas que daqui se seguem. Hoje são vozes que não escuto senão no sangue, como se a sua lembrança me surgisse não da memória, mas do fundo do corpo. É o preço de ter presenciado, tais sucedências. Não, eu falei dos neologismos. Na altura dos acontecimentos, eu era tradutora ao serviço da administração de Tizangara. Tizangara é um departamento aqui, é o povoado onde acontecem as explosões dos soldados de capacetes azuis. Assisti a tudo o que aqui se divulga, ouvi confissões, li depoimentos, coloquei tudo no papel por mando de minha consciência. Fui acusado de mentir, falsear as provas de assassinato. Me condenaram. Que eu tenha mentido? Isso não aceito. Mas o que se passou só pode ser contado por palavras que ainda não nasceram. Agora vos conto tudo por ordem de minha única vontade. É que preciso livrar-me destas lembranças, como o assassino se livra do corpo da vítima. Então o narrador aqui, ele vai narrar uma história que se passou, né? É uma espécie de memorália, ele vai recordando e ele vai tentando mostrar, sob o seu ponto de vista, o que aconteceu. E a história, ao desenrolar da história, vê-se que esse tradutor, ele não primava muito pelas traduções literárias, ele fazia algumas adaptações aqui, ele ia adequando as falas à sua forma de enxergar a vida. Então, ele é um romance que vai nessa toada, né, a história das explosões inexplicáveis dos soldados do Corpo de Paz da ONU, e Mia Couto, então, vai utilizar esse gênero, né, vai abusar dessa narrativa da literatura fantástica, da realidade fantástica, realidade mágica, dos caras latino-americanos, que você conhece aqui através do seu grande expoente, que é o colombiano Gabriel Garcia Marques, e que faz com que esse livro tenha uma narrativa muito cativante. Você lê de uma enfiada só, se numa noite você consegue ler esse romance. Então, é o segundo romance do Mia Couto, que eu recomendo vivamente, se você não leu, que você o faça, e é com isso que a gente vai concluir essa videoaula de hoje. Mas, como eu sempre faço aqui nas nossas videoaulas, eu sempre tento linkar um romance ao cinema, as adaptações cinematográficas dos romances. Eu achei que existem os dois livros do Mia foram adaptados para o cinema. Terra Sonâmbula, ele foi adaptado por é um filme da Teresa Prata, de 2007.
talvez você o ache aqui na plataforma do YouTube ou nos streamings aí, não é difícil. É um filme bastante interessante, feito lá em Moçambique, por uma equipe moçambicana. Tá, é um complemento, né? Como eu sempre digo, os filmes não substituem os livros, mas esse é uma adaptação interessante. A outra adaptação que eu achei é de 2010, né, do João Ribeiro, que se chama O Último Voo do Flamingo, né, que vai narrar, então, essa rocambolesca história do Máximo Rizzi, o oficial da ONU que é mandado, então, para esse povoado de Moçambique, para tentar entender e descobrir por que os soldados estão se explodindo no meio da noite. Então estão lá os dois filmes, você consegue recuperar aí pelas plataformas de streaming ou pelo YouTube, mas lembrando que filmes não substituem os livros. Bom, então nossa aula de hoje era sobre esse autor. Agora, quero te lembrar que se você não se inscreveu ainda, é o momento de você fazer, vai lá, tem inscrever-se aí embaixo, carrega nesse botão, vai aparecer uma campana, um sininho, você aperta lá e toda vez aciona o sininho. Toda vez que eu postar uma nova videoaula aqui no YouTube, você será lembrado. E além disso, tem aqui, se você quiser falar comigo, é o professorpantiarelli@gmail.com. Eu tenho o máximo prazer em responder todos os e-mails que eu recebo, se é que você ainda escreve e-mail. Se você quiser dar uma sugestão de aula para que nós possamos trabalhar aqui no ano que vem, no ano da graça de 2022, que eu espero que seja melhor que esse 2021, pode fazer, eu tenho o máximo prazer em considerar a opinião e as sugestões dos autores. Lembrando que o único critério para nós falarmos de literatura aqui é que seja literatura de qualidade. Eu efetivamente não falo sobre autoajuda, não vou pensar com essa bobagem, como a gente já falou aqui. Bom, então chegou o momento, se você chegou até aqui, eu peço que agora você vá lá e dê um joinha, né? Dê um joinha para mim, para nós, para a gente continuar esse trabalho aqui. Na próxima semana, não perca a próxima aula, eu vou falar do escritor angolano Pepe Tela. Importante escritor, um escritor consagrado, literatura consolidada, profícuo também, escreveu muita coisa, uma produção muito grande. E eu espero contar, então, com a sua nobre audiência e com a sua colaboração aqui no nosso canal. Ok? Se você gostou, se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentáriozinho, diz o que você está achando, se eu estou no caminho certo, se eu devo ir por outros temas, se eu devo falar de outras coisas. Se você não gostou também, deixa uma crítica lá. Isso é bom porque me dá um feedback para eu saber se eu estou no caminho correto. Então, eu espero você na próxima semana para a gente continuar falando de literatura africana de língua oficial portuguesa. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até lá.